Senhor, o que queres que eu faça? Olá com vocês, tudo bem? Bom, sou o Frei Edson Matias, frade capuchinho, e você está no canal Caminho de Assis. Então seja bem-vindo, nós vamos trabalhar hoje sobre a terceira admoestação de Francisco de Assis, tá bom? Então nós vamos acompanhar aí o texto de hoje. Fica aí de olho na tela. Bom, diz a exortação terceira. O Senhor diz no Evangelho: quem não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. E quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Renuncia a tudo quanto possui e perde seu corpo e sua alma, quem todo se abandona à obediência nas mãos do seu superior. E deste modo, tudo quanto faz ou diz, desde que seja bem e não vá contra a vontade do superior, é verdadeira obediência. E o súdito, muito embora veja alguma coisa que há coisa de mais proveito e utilidade para a sua alma do que aquelas que o superior lhe mandar, mesmo então sacrifique a sua vontade e cuide de cumprir o que o superior lhe ordenou. Porquanto essa é a verdadeira obediência de caridade que contenta a Deus e ao próximo. Muito bem, aí você tem esse texto diante de você aí na tela. Vamos fazer alguns comentários a esse texto. Você pode ficar aí relendo, olhando alguns trechos, para que você possa ir compreendendo cada passo dessa exortação de Francisco de Assis. Nós temos, sim, ouvido com frequência nas admoestações de Francisco de Assis, ele usando sempre da palavra de Deus. Sempre ele coloca trechos da palavra. Porque Francisco era um homem que meditava constantemente a palavra de Deus. Então, aquilo que nós já dizíamos aqui em outros vídeos, se você quer ser um franciscano, logo você tem que ser aquele que medita bastante a palavra de Deus. Então, voltando ao texto, o Senhor diz no Evangelho: quem não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. E quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. Então, nós temos aqui uma coisa bem interessante, porque quem quiser salvar, vai perdê-la. Ou seja, quem escolher a sua vontade em vez da vontade de Deus, caminha no erro, caminha na desobediência. Isso é uma coisa bem interessante nessa admoestação. Ou seja, está na nossa contramão hoje moderna da busca de segurança, de certeza para tudo. Então, essa coisa que nós devemos perceber, essa intuição, né? Estou chamando aqui de coisa, né? Mas é essa intuição de perceber que, deixando a nossa vontade, nós abrimos para a vontade do Senhor. É uma coisa interessante que a gente observar que na caminhada de Francisco e Clara, a centralidade primeira não é exatamente a pobreza. Às vezes a gente ouve bastante: nossa, Francisco era pobre, Francisco escolheu a pobreza, mas tanto ele como Clara de Assis, como primeiro passo, vai apontar a obediência. É lógico que da obediência vai abrir aí o caminho para a pobreza, porque sem pobreza de espírito não há obediência, né? Quem se apega às suas certezas, às suas verdades, né? Acaba por não ser obediente e acaba por ser rico da vontade própria, né? Outro ponto que nós poderíamos destacar, talvez nesse texto de hoje, é que por obediência significa deixar tudo, renunciar até a si mesmo e deixar-se conduzir por Deus. E aí onde que Deus manifesta essa vontade? Para Francisco de Assis se manifesta nos superiores da ordem, da igreja. Agora tem uma coisa interessante, Francisco deixa claro que a obediência verdadeira, ela vem dessa caminhada evangélica, porque o súdito ou a pessoa não é obrigada a obedecer a alguém se aquilo vá contra a vontade divina. Então ninguém é obrigado a obedecer se o outro manda fazer algo ruim. Então Francisco deixava isso bem claro. E aí a gente vê a maturidade de Francisco de Assis. Não é uma obediência cega, sem reflexão, sem questionamento. Não.
A obediência perfeita trata daqueles que caminham juntamente com o Senhor e vai intuindo, percebendo pela graça de Deus qual é a vontade divina. Porque se o súdito não caminha com Deus, no sentido que ele não está em oração, não está em meditação, não está em reflexão sobre a vida, e se ele for obediente cegamente, ele pode também cair no erro, no sentido que pode talvez acontecer que alguém mande ele fazer alguma coisa que não seja de acordo com a vontade de Deus. Então, Francisco, para ele, a verdadeira obediência requer esse conhecimento da vontade divina no sentido mais profundo. Então, tanto aquele que é ministro ou superior de outros irmãos precisa, quanto o súdito precisa de estar sempre meditando, refletindo, para saber se a obediência ou aquilo que é mandado, o que mandar, realmente corresponde à vontade de Deus. Então, mesmo que o súdito, por ele mesmo, perceba que aquela obediência que alguém o deu não é tão proveitoso como a ideia que ele tem, ou seja, eu poderia fazer algo diferente, eu poderia, vamos dizer, até com boa intenção, eu poderia evangelizar mais, eu poderia fazer coisas melhores e o meu superior me manda fazer isso. Francisco vai alertar que mesmo assim, mesmo aquele súdito percebendo que possa fazer algo melhor, que ele se contente com a vontade, no caso, expressa pelo superior. É muito interessante isso, porque essa obediência, que não é cega nesse caso, no sentido de que ela partiu de uma meditação, de uma reflexão, pode abrir caminho, por exemplo, quando alguém é mudado de um lugar para outro e deixou de fazer aquilo que queria pessoalmente, mas abriu mão em função daquela ordem que ele recebeu. Se ele estiver aberto, se ele estiver disposto a enfrentar tudo o que vem, ele com certeza vai atuar a partir da vontade divina naquele lugar que ele não queria ir inicialmente. É muito interessante isso na prática, porque só aquele que está realmente aberto a isso que consegue perceber. Às vezes ele foi para aquele lugar, ele encontra pessoas que ali precisava realmente daquela presença. Ou seja, um trabalho, uma conversa, uma visita a um doente, né? E quem está aberto nisso, que não se fecha, que chegando naquela localidade, ao convite de alguém, a visitar alguém, a fazer companhia a uma família, ao enfermo, a levar a palavra de Deus, o sacramento, ele acaba por perceber que ali realmente era a vontade de Deus que era para ser realizada. Então é muito interessante isso, né? Então, a perfeita obediência que Francisco coloca aqui, realmente é a abertura para a possibilidade de seguir os mandamentos do Senhor. Hoje em dia é muito difícil a gente falar de obediência, né? Porque a gente pensa assim que eu tenho que realizar pessoalmente, eu tenho que fazer os meus desejos, as minhas vontades, e isso é liberdade. Só que na nossa concepção cristã e franciscana não é bem assim, não é? Porque pode ser que nesse desejo meu de liberdade, pode ser que nesse desejo de fazer algo melhor, na realidade eu estou fazendo a vontade própria, a vontade do meu, vamos dizer, egoísta, dos meus desejos egoístas. Eu sei que é difícil a gente fazer uma diferenciação, né, principalmente hoje com a nossa visão moderna de ser humano da liberdade. Mas é necessário fazer, né? Quando a gente faz essa vivência, a gente vai perceber que sim, Francisco ele não está enganado, né? Francisco apresenta realmente algo que é extremamente positivo e que não é contra a nossa, vamos dizer, psicologia moderna, o nosso modo de encarar o homem, mas pelo contrário, dá uma alegria, uma sabedoria muito mais profunda. Só que isso realmente precisa do amadurecimento, precisa realmente encarnar mesmo na realidade, porque senão a gente não compreende. Somente aquele que faz essa vivência da obediência pode falar que sim, eu deixei a minha vontade e percebi que ali se manifestou a vontade de Deus. E aí está o saber ouvir, o saber ser pobre, o saber ser obediente. Tá bom?
Gente, obrigado, até mais. Você pode reler o texto, daria para a gente refletir muita coisa a partir desse texto, mas eu acho que hoje foi suficiente, tá bom? Paz e bem, até mais, abraço, tchau.